Bom, nossa primeira aula sobre doação e transplante de órgãos, e nessa aula a gente vai falar sobre dois tópicos. Primeiro, quem pode ser doador de órgãos e depois, como ser um doador. Bom, começando então, quem é que pode ser doador de órgãos? Gente, a gente vai ter dois tipos de doador. A gente vai ter o doador vivo, certo? E vamos ter o doador falecido. Falando então do doador vivo. Bom, esse doador, ele vai poder doar apenas alguns órgãos, rim, parte do fígado, em alguns casos uma parte do pulmão, e vai ter que ser familiar de até 4º grau ou cônjuge. Se não for nesse caso, aí vai ter que mandar para o comitê de ética do hospital e depois vai entrar um processo judicial para ver isso aí. Bom, mas na verdade o que importa mesmo pra gente nessa aula é falar do doador falecido. É esse cara aqui que vai, então, salvar muitas pessoas que estão na lista de espera do transplante aqui do Brasil. E vamos falar um pouquinho dele, então. O que precisa fazer, o que precisa ser para ser um doador falecido? Na maioria dos casos, o doador falecido ele vai ter que estar em morte encefálica. Essa deve ser a causa da morte desse doador. Ok? Tem algumas exceções, como no transplante de córnea, por exemplo, que pode ser morte circulatória, mas a maioria dos casos dos órgãos é morte encefálica. Tá, mas o que é essa morte encefálica? Bom, gente, a morte encefálica é aquela que muita gente também chama de morte cerebral. Esse é um termo um pouco incorreto, mas também pode ser usado, a mídia usa bastante. E a morte encefálica, então, ela vai ser a perda total e irreversível das funções encefálicas. Então, vamos destacar bastante esse termo, total e irreversível. Ela é uma morte como todas as outras, tá bom? Então, tem um estigma muito grande ainda na sociedade, mas é importante a gente frisar que o paciente está morto, certo? Tá, mas o que é esse encéfalo? Bom, a gente consegue ver aqui, nesse desenho, essa estrutura que está em laranja. Essa primeira parte aqui é o cérebro, e o resto, que está em laranja, é o tronco encefálico. O encéfalo, então, é formado por esse cérebro mais o tronco encefálico. Mas o que faz o tronco encefálico? É o que vai fazer as funções vitais do nosso corpo. É o que vai conduzir a respiração, por exemplo, lá no bulbo, fazer o controle da pressão sanguínea e manter, fazer os batimentos cardíacos ficarem regulares. Então, a gente precisa do tronco encefálico para ter as nossas funções vitais. Então, na morte encefálica, não vai ter nenhuma atividade encefálica, não vai ter fluxo sanguíneo, não vai ter nada que possa detectar alguma atividade no nosso encéfalo, certo? Bom, o que é importante a gente destacar da morte encefálica? 3 coisas. Começando, então, a diferenciar do coma, que a gente fala quando o paciente está lá e aí fica anos em coma no hospital, por exemplo, é diferente. Quando está em coma, o paciente ainda tem algumas atividades encefálicas, certo? Quando está em morte encefálica, não existe essa atividade. O paciente não consegue se manter sozinho sem aparelhos, ok? Então, o coma é um estágio diferente e é importante a gente conseguir fazer essa diferença e não confundir mesmo, tá? O coma, o paciente ainda não está morto. E as principais causas de morte encefálica é o traumatismo crânioencefálico e o acidente vascular cerebral. O traumatismo pode ser um acidente de automóvel, por exemplo, então acontece muito em pessoas jovens e por isso que ainda tem muitos traumas familiares de ser uma pessoa tão jovem e aí então ter esse diagnóstico de morte encefálica. E importante também ressaltar que a morte encefálica tem o mesmo valor que a parada cardiorrespiratória. Então é igual à morte circulatória. Se o coração parou de bater, é a mesma coisa que o encéfalo parar de funcionar. Muito importante a gente entender bem isso, tá bom, gente? E seguindo então para a segunda parte da nossa aula, como que a gente se torna um doador de órgãos depois da morte? Ah, então tem uma série de documentos que se pode colocar, por exemplo, identidade, CNH, né? Não, no Brasil isso não existe. Uma época existiu, mas não existe mais. Não tem nenhum documento que se possa ser feito, declarado, nada, nem que seja autenticado, nada vai dizer que tu é doador de órgãos, ok? A única coisa que tem que fazer para ser um doador de órgãos é avisar a sua família. Como assim? É só a família que vai poder dar esse consentimento.
Se o paciente está morto, quem vai decidir se vai doar os órgãos ou não é a família. Por isso é tão importante a gente conversar. A conversa é muito importante, certo? A conversa sobre esse assunto e dizer o quão a pessoa quer ser doador de órgãos, porque é só isso, sim, vai permitir que se consiga autorizar a doação, tá bom? E também tem como curiosidade, assim, no Facebook, tem como colocar ali nos acontecimentos que a pessoa é doadora de órgãos. Isso ajuda também a começar esse tema, a começar esse assunto com as pessoas e com a família. E aí, então, mais gente vai começar a perceber que a doação de órgãos precisa ser falada ainda em vida, tá bom? Gente, a gente vai... Que tal você também aceitar essa missão e se tornar um patrulheiro mirim? Vamos nessa!